Olá, boa noite. Hoje é dia 7 de março de 2023 e a gente hoje vai ter uma convidada super especial, mas eu vou decidir entrar um pouquinho mais cedo para chamar o pessoal para live, né? E, e logo já a doutora Sheila Martins vai estar aqui com a gente para a gente conversar um pouquinho. Tô só chamando o pessoal aqui, se vocês quiserem chamar pessoas também. Ó, tem várias pessoas entrando também já. Eu resolvi fazer essa live porque, na verdade, amanhã é dia 8, eu tenho consulta com a minha neurologista, doutora Dani, e aí eu decidi fazer a live lá, né, no consultório dela. Vai ser lá e de tarde, né? Mas aí eu fiquei pensando que eu queria falar com outras mulheres também, né? E aí surgiu a principal médica da área de AVC, a doutora Sheila, que não sei se todo mundo conhece, mas depois vocês vão conhecer. Assim, a pioneira a mulher que mais luta contra o AVC no Brasil e agora no mundo. E aí ontem à noite que eu consegui falar com ela, ver se ela tinha horário, ela estava em viagem, assim, aliás, ela estava viajando de um lado para o outro, assim, muitas viagens e tendo uma certa dificuldade, né, de, de falar. Então a gente conseguiu, assim, esse buraco, assim, na agenda dela para poder a gente falar com ela. Então ela vai entrar daqui a pouquinho, não vai ser uma live longa, porque ela também trabalha muito, né? Enfim. Mas eu quis começar mais cedo para poder ver quem entrar, se alguém quer já pôr alguma pergunta. Eu espero ter conseguir falar e ler ao mesmo tempo. Sabem, vocês que são AVCs sabem que a gente tem certa dificuldade, né? Mas enfim. E aí vou ter provavelmente vai ter a live com a doutora Dani amanhã à tarde, a live na quinta-feira com a Flávia, a repórter do SBT, que também teve um AVC. E sexta-feira também está faltando confirmar, deve ser a Adriana Foz. E domingo, no domingo às 17 horas, que era aquele horário que eu costumava fazer lives mesmo, vou voltar a esse ritmo. A gente deve fazer com todas as pessoas do conselho, da diretoria, da associação, um pouquinho assim, cada uma entra um pouquinho, que eu não sei qual é o limite, mas eu acho que é 4. Oi, Ney, tudo bem? 4 pessoas, se eu não me engano. Mas aí a gente vai fazer, tipo, sabe, um rodíziozinho para todo mundo falar, que são mulheres que são muito importantes, que são aliadas, tem muita esposa também. Oi, Claudinha! Tem esposa de AVCista, né, que também, e marido, assim, enfim, a rede aliada, a rede de pessoas que ajuda quem teve o AVC a participar no dia, como encerramento da semana do Dia da Mulher, né? Eu até comentei há pouco num grupo, né, que eu nem gosto muito de comemorar esse dia, né? Porque a partir do momento que a gente está comemorando o Dia da Mulher, é porque existe ainda precisamos lembrar que tem um Dia da Mulher. Se a gente vivesse numa sociedade mais igualitária, nem precisaríamos comemorar esse dia, eu acho. Mas nós não chegamos nesse momento ainda, então a gente tem que lembrar que a gente tem direitos, que a gente faz parte de uma sociedade que não é justa ainda, que ainda tem números expressivos no mercado de trabalho onde a mulher não está atuando. E no caso especificamente do AVC, a gente tem números de que, infelizmente, o AVC ataca mais mulheres, né? E a gente até precisa entender mais por que disso, né? Por que ataca mais são uma série de questões que a gente tem que levantar. A gente vai fazer também outras lives. Oi, Djalma, boa noite. Outras lives com outros médicos na semana que vem. Eu estou fazendo uma organização de agenda e eu espero que vocês gostem. Vão se preparando, vai ser uma oportunidade de falar com os médicos, né? As dúvidas pessoais. Então, eu convidei, tem vários conselheiros dentro da associação e aí a gente vai fazer algumas lives. Tem médicos também que não são da associação, mas também se dispuseram a fazer, para poder tirar a dúvida das pessoas, né? Porque nem todo mundo, assim, vai numa consulta e consegue perguntar tudo, né?
e nem a gente sabe tudo. Aliás, assim, o AVC é uma casinha assim, uma caixinha de surpresa. Peraí que eu vou só ver aqui quem eu vou chamar. Deixa eu ver se tá dando certo. Tô tentando achar se a doutora Sheila já entrou, gente, porque eu também não consigo ver o horário aqui. E eu também não sei como manda. Ah, já sei. Peraí que eu vou enviar para ela, fica mais fácil. Acho que, enfim. Então, só para recapitular, amanhã a gente tem a doutora Dani, que é minha neurologista, às 3 horas da tarde. Porque a minha consulta é às 14, vai ser às 3 horas. Na quinta-feira, agora é 19h30. Obrigada, Alessandra. Aqui, tenho 30 anos, faz um ano que entrei no grupo de pessoas que sofreram AVC. Ah, bem-vindo. Você para nós é praticamente um nenê, porque eu, por exemplo, tenho 6 anos de AVC, né? Também sou uma criança do AVC, mas deve estar. O primeiro ano geralmente é bem mais impactante para todos nós, né? A gente já fica, né, mais angustiado. As perguntas geralmente são as mesmas, né? Quando a mão vai voltar, quando, né? Eu não sei qual foi a sua sequela, mas geralmente as pessoas ficam meio angustiadas nesse primeiro ano, né? Mas você pode ter certeza que você vai passar esse um ano e daqui a pouco virão outros e você vai comemorar ter nascido de novo, porque na realidade é isso, né? A gente nasce de novo. Então, é muito impactante o primeiro ano, gente. Eu acho que todo mundo que viveu e está vivenciando esse primeiro ano, até porque muita pressão até de que tem que fazer muita terapia rápida para poder voltar tudo como era antes em um ano, e isso não é muito realidade, né? A gente sabe que tem uma certa dificuldade de voltar logo tudo no primeiro ano. Então é isso, eu tava falando da agenda, né? Que a gente amanhã da doutora Dani, e falta fechar a Adriana Foz na sexta-feira, e no domingo a gente vai fazer um combinadão de mulheres, né? Para poder falar. Deixa eu ler o que. É o Jaime, né? Tô falando aqui. Sinto muito, sim, muito AVC isquêmico, mas graças a Deus tô bem, só mancando. Ótimo! Se você só está mancando, tá ótimo. Porque eu, por exemplo, no meu caso, minha mão não voltou, eu uso órtese, então tá muito bem. Ó, a Alessandra tá falando, em abril faço 26 anos de AVC, nossa, bastante tempo, hein? E quantos anos, eu tô pra te perguntar, quantos anos você tem, Alessandra? Porque 25 anos é uma vida, né? Já deve, assim, ainda deve ter, pode ser que ainda tenha sequelas, né? Alguém falou, exercício sempre é muito importante. Sim, para todo mundo, né? Até para quem não teve AVC. Aliás, agora você tem 50. Nossa, você teve com 25 anos, muito nova, né? Então, sua vida praticamente toda foi. É, toda não, mas metade até hoje dentro do universo AVC. Tem muito. Até a gente podia marcar de bater um papo, assim, porque você deve ter passado já todas as angústias de todos os anos, né? De cada ano. Cada ano é uma angústia diferente. Eu não sei se todo mundo concorda. Eu já tive momentos de ter anos de comemorar, mas esse foi um ano que eu não comemorei. Que assim, bateu por vários outros motivos, eu não comemorei. Mas eu acho que deve ser comemorado. Eu queria ter curiosidade. Assim, acho que a Adriana Fossa tem 25 anos também de AVC, algumas pessoas que têm 17 anos, 12, que assim, isso já se adaptou completamente à sua nova rotina e vive bem com isso. Aqui tá falando que foi difícil me ver depois do AVC, mas fiz terapia e estou ótimo, sim. A terapia é realmente algo muito importante para a gente se aceitar, né? Inclusive, a gente tem um grupo de escuta que é toda quarta-feira às 20 horas, com 2 psicólogas online, para poder ajudar o pessoal que, né,
que não tem condições de ir na terapia e ajudar esse processo de aceitação, né? Porque não é um processo fácil. Eu, por exemplo, vou contar para vocês, um dos meus maiores problemas é uma sequela invisível, que eu tenho uma fadiga crônica, né? E por mais que eu faça exercício, por exemplo, agora esse músculo aqui da face, ele começa a cair e a língua também. Então, assim, às vezes eu tenho que dar uma seguradinha para poder falar. Então, assim, à noite, ao final de tarde, final do dia, geralmente eu tô mais cansada. Gente, eu acho que, não sei se a doutora Sheila conseguiu entrar. Deixa eu tentar ver aqui. Só um minutinho. Olha, a vida de marcar lives com médicos é complicada, gente. Eu vou falar pra vocês que é difícil às vezes entrar no horário, sabe? Ainda mais ela tá viajando. E é isso. E a gente tem muito caso de mulher que teve AVC por causa de anticoncepcional, ou um combo anticoncepcional, bebida e tal. Mila, ela ainda não entrou. Tô aguardando aqui. Eu tinha até combinado com ela que eu ia entrar uns minutinhos antes para chamar o pessoal. A gente tem uma série de coisas assim do lado feminino que eu acho que leva a mulher ter mais índice de AVC, né? Eu acho também até a questão menstrual, questão do, né, de menopausa, uma série de coisas, de hormônios em geral, devem ser causa de mais quantidade de pessoas com AVC. Mas isso não tem muita comprovação, né? Mas numericamente é fato que mais mulheres têm AVC. Enfim, gente, o que eu vou fazer aqui? Eu não sei se a Mila ou a Claudinha estão aí, se pudessem. Boa noite, vida após o AVC. Deixa eu ver quem é vida após o AVC. É a Neidinha, né? Neidinha, confirma, porque esses nomes eu não consigo lembrar. Quando a pessoa coloca o nome assim, né? Eu só lembro, mas eu acho que dela eu lembrei. Tem aqui várias pessoas aqui, deixa eu ver. Não. Teve umas pessoas que pediram para entrar na live, gente, mas eu tô esperando a doutora Sheila entrar. Que a gente vai conversar com ela, tá? Boa noite. Ivan. Oi, Ivan. Tudo bem, Ivan? Não, então, Mila, na realidade eu não sei se você tem acesso à doutora Sheila lá pelo WhatsApp. Se você conseguisse dar um oizinho para ela e falar assim que eu tô esperando ela aqui. Dá um oizinho lá no outro aplicativo para ver se ela. Que eu expliquei, eu vou entrar ao vivo e aí eu convido você, né? Você entra na live e eu te convido. Mas eu não sei se ela já fez ou se de repente já tá atrasada, apesar de eu ter falado com ela. Ai, voltei, gente. Ai, voltei. A doutora Sheila agora me achou. E agora ela entrou. E agora vai, agora vai. Peraí, que agora isso aqui. Gente, como faz aqui? Eu queria comentar com vocês que eu sou uma pessoa que eu pareço que eu sou uma pessoa. Olha, a Pri entrou. Pri nos encontramos no teatro sábado. Olha só! Conseguimos! Tudo Não estou bem? acreditando! Tudo bom com você? Tudo bem. Ah, que bom! Nossa, eu tava tentando te achar aqui, mandando, pedir para as meninas, fala com a doutora Sheila, porque eu acho que a gente não está se Isso. encontrando. Eu estava no Avesistas ali, por isso que não estava te achando. Ah, tá. Tudo Tudo, bem? tudo bem. Tá em que lugar do Não, mundo? estou em Porto Alegre agora. É porque você falou, eu vi um vídeo seu no Uruguai, eu falei assim, até perguntei se estava no Uruguai, mas não sabia que lugar.
se tinha voltado para casa ou não, Ontem né? eu estava no Uruguai. Eu queria primeiramente dizer até que eu estou nervosa em falar com você, porque desse período todo que a gente se conhece, aí já há uns 4 anos, né? A gente se falou pouquíssimas vezes, na verdade. Eu acho que a gente se esbarrou nos congressos, tiramos foto, mas conversar mesmo é a primeira vez, eu acho, né? É verdade, Cris. E eu queria, assim, agradecer o tempo que você está deixando, e assim, é uma honra estar falando com você, assim, de saber de tudo, toda a sua luta, mas eu queria começar perguntando, saber um pouco mais de quem é a Sheila Martins, queria saber um pouco mais de você. Bom, eu nasci aqui no Rio Grande do Sul, em São Lourenço do Sul, uma cidade do interior, mas minha família já morava aqui. Fiz toda a minha formação aqui em Porto Alegre. Tenho 2 irmãs e um irmão. Sou casada, não tenho filhos, mas tenho 2 enteados, que eu amo muito. E estou aí trabalhando, decidi fazer medicina por estímulo do meu pai. Troquei a opção no dia da inscrição do vestibular, eu ia fazer engenharia eletrônica. E aí meu pai, no dia da inscrição, estava junto comigo, me perguntou por que eu não fazia medicina. Eu disse, como que eu vou fazer medicina? Tenho medo de sangue, nunca pensei em fazer medicina. E ele disse, não, mas tu gosta tanto de ajudar as pessoas, tu imagina tu poder ajudar as pessoas que não têm recurso e tu poder fazer a diferença. E aí isso realmente foi... Eu mudei a minha opção no dia da inscrição e não poderia ter sido outra coisa. Deu um clique, assim, Isso. nossa, é isso. Nossa, que legal! Mas é bom, acho que uma médica com uma cabeça meio de engenheira, né? Porque, assim, na realidade, o corpo é uma engenharia, né? Eu acho. Exatamente. No final das contas. Agora, e por que neurologia? Bom, eu me apaixonei pela neurologia já no primeiro semestre da faculdade. Eu gostava de tudo, mas eu me apaixonei por neuroanatomia, né? Então, já no primeiro semestre eu gostei, ao longo da faculdade gostei de cardiologia, gostei de oncologia, de medicina interna, que eu amo até hoje, mas me encantei pela neurologia desde o início, então me decidi mesmo no último ano, mas já gostava desde o início, já tinha uma tendência aí para neurologia. E quando foi que você, de repente, começou a perceber que o AVC era uma coisa muito grave? Porque a gente vai falar um pouco mais disso, mas quando você, já nesse processo de estudar mais a neurologia, você percebeu que o AVC era uma coisa que estava aumentando? Como foi isso? Não, na verdade, eu não gostava de trabalhar de AVC quando eu era residente, né? Porque eu achava que a gente não tinha nada para fazer. Então, eu sempre gostei de raciocinar, de pensar qual é a região do cérebro a partir do que o paciente me contava, e o desafio que a neurologia é, isso me encantava também. E eu achava que a AVC não tinha nada para ser feito, como não tinha mesmo. A gente olhava o paciente, ele ficava num canto e ele ia pela própria sorte dele recuperar ou não. Mas na época que eu estava na residência, saiu o primeiro estudo mostrando que a AVC tinha tratamento, o estudo da trombólise em 1995. E aí eu disse, opa, talvez não seja bem isso, né? Então, talvez tenha alguma coisa para ser feita. E desde então, eu comecei a conversar com os professores, olha, quem sabe a gente começa a usar esse tratamento, agora tem alguma coisa para ser feita. E foi aí que deu o clique de uma doença tão grave que a gente via com muita frequência e dos pacientes ficando muito sequelados, sem nada para fazer, de repente tinha um tratamento. E foi isso que me fez, já na residência, começar a gostar, mas eu decidi mesmo em 2001 para 2002, quando a gente começou, já em um hospital privado, já tinha acabado a residência, a implementar um programa de AVC, junto com um amigo, Maurício Friedrich, que aí realmente eu me apaixonei e achei que a gente podia fazer uma enorme diferença trabalhando com essa doença. Não, eu acho que, inclusive, alguém entrou e falou, oi tia, acho que é o João, seu Meu sobrinho. Inclusive, eu tenho uma pessoa que está na associação agora ajudando a gente também, que é uma menina que teve AVC aos 10 anos de idade, que você salvou. A Carol, que é de São Bento, de Bento Gonçalves, né? Sim, sim. Ela tem um carinho
imenso. Ela fala assim, a doutora me salvou com 10 anos. E assim, eu não sei se... Eu queria ter uma percepção sua, se houve realmente esse aumento de AVC em pessoas jovens. Sim, a gente sabe que o AVC é mais comum a partir dos 60, 65 anos, mas ele pode acontecer em qualquer idade, inclusive em crianças. Geralmente as causas das crianças são diferentes das causas dos mais idosos. E o jovem tem causas mais especiais, mas nas últimas décadas nós temos visto jovens com AVCs com a mesma causa de pessoas de mais idade. Por quê? Colesterol elevado, pressão alta, obesidade, sedentarismo, fumo, abuso de álcool, tudo isso em pessoas jovens, né? Além de uso de drogas, que também pode causar. Nós temos visto, infelizmente, um crescimento enorme, principalmente os países de baixo desenvolvimento. Então, por exemplo, antes da pandemia, nós tínhamos 10% dos AVCs em jovens, abaixo de 45 anos de idade. E hoje, depois da pandemia, a gente vê 18 a 20% dos jovens com AVC, né? Dos AVCs em pessoas assim, abaixo de 45 anos. Isso é pior, por exemplo, na África, na Índia, onde a gente tem uma média de idade de 50 anos. Aqui a gente tem, no sistema público, 62 anos, a média de idade, no sistema privado, 72 anos. Então, quanto menor os recursos, maior, mais precoce o AVC. E também esse aumento nos jovens foi visto nesses países que já tinham uma média de idade baixa, de 50 anos, agora com quase 30% dos AVCs acontecendo em pessoas abaixo de 45 anos. Então, cresceu muito nas últimas décadas. Mas países asiáticos como Japão, China, como que é isso para nesses países? Tem também muitos AVCs e nesses países eles têm muito AVC hemorrágico, né? Então aqui, se a gente olhar no Brasil no geral, nos países ocidentais, mais ou menos 10 a 15% são AVCs hemorrágicos, que é então menos comum. Nos orientais, então Japão e China, 30% dos AVCs são hemorrágicos, por características genéticas deles. E aqui no Brasil, nós vemos muito AVC hemorrágico também nas regiões mais pobres do país. Então, por exemplo, Zona Leste de São Paulo, 30% dos AVCs são hemorrágicos, né? Então, é muito relacionado com a condição socioeconômica, com educação também, por fazer menos prevenção. Sim, e se alimenta mal também, né? Na realidade, eu acho que isso eu acredito que isso seja um pico, né? O pessoal que come miojo, lanche, né? Não tem uma alimentação saudável, a vida sedentária é quase tipo dar as mãos para ter um AVC, né? Eu imagino isso. Com certeza. Agora, assim, o processo da tenho dificuldade de falar isso não, trombectomia mecânica. Você participou desse processo também? Sim, na verdade, eu fui a investigadora principal do estudo Resilient, né? Junto com o Raul Nogueira, que é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos. Então, nós implementamos o estudo no Brasil. Eu consegui financiamento do Ministério da Saúde para implementar esse estudo como um próximo passo na linha de cuidado. Então, foi aprovado em 2013. Levaram alguns anos, porque nós precisamos, o recurso o Ministério da Saúde deu, mas nós precisávamos de doação dos dispositivos, até os trâmites ficarem prontos para começar o estudo. O tratamento foi aprovado no mundo em 2015, e aí foi muito difícil até convencer de novo de que no Brasil a gente precisava aprovar isso, porque o sistema público é diferente, apenas os países de primeiro mundo tinham provado que o tratamento funcionava, e será que funcionava também num país em desenvolvimento, mas no SUS, né, que tem realmente recursos escassos. Então, o Ministério da Saúde achou que, mesmo tendo sido provado no mundo, o Brasil precisava provar de que era factível a implementação no SUS e que tinha os mesmos resultados internacionais e era custo efetivo. Então, com um grande grupo de neurologistas brasileiros e neurointervencionistas que trabalham há anos para melhorar o atendimento do AVC no país, nós implementamos esse estudo. Em 2 anos, nós mostramos resultados positivos e que o tratamento era custo efetivo.
Com isso, nós submetemos a Conitec para aprovação, que rapidamente foi aprovado. Tivemos um ano de elaboração de um protocolo para ser utilizado no nosso sistema público, que também foi finalizado e aprovado pela Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias em Saúde, a Conitec. E agora nós estamos implementando, esperando a efetiva implementação, ou seja, está tudo aprovado, a publicação da portaria final não foi feita ainda, que é o que a gente aguarda para que chegue o dispositivo nos hospitais que já estão prontos, são pelo menos 20 hospitais brasileiros. Era exatamente isso que eu perguntava, porque naquele congresso que a gente esteve junto ano passado, foi quando foi tipo, assinado, né? Que ia ter no SUS a trombectomia, mas isso ainda não está acontecendo. Não foi implementado. O ministro tinha nos prometido que até dezembro do ano passado estaria implementado e não está. Nós estamos aguardando, então, ansiosamente para que isso chegue, porque os pacientes estão chegando e não estão recebendo tratamento. Você acha que a gente, como associação, poderia ajudar de alguma forma a acelerar esse processo? Eu acho que sempre pode, né? Na verdade, as associações de pacientes são fundamentais para apoiar as sociedades científicas solicitando um direito que é o melhor tratamento para todo mundo. Então, com certeza, vocês podem apoiar solicitando ao Ministério da Saúde a efetivação do tratamento o quanto antes. Era uma curiosidade que eu tinha, que eu assim, quero elaborar com as outras, que nós não somos muitas associações, a verdade é essa, você sabe a luta que é, mas elaborar uma carta, fazer um despacho, mandar para o Ministério, principalmente agora mudou o Ministério também, então tem todo um novo processo a ser feito, acredito eu. Não, com certeza, e na verdade, assim, o secretário atual da Secretaria de Atenção Especializada, o Dr. Elvésio Magalhães, que é uma pessoa maravilhosa, um gestor maravilhoso, foi a pessoa que estava no Ministério da Saúde quando foi criada a linha de cuidado do AVC no Brasil, implementado o tratamento trombolítico e também aprovado o financiamento para o estudo. Então, a gente tem uma grande esperança de que realmente agora as coisas vão andar. Eu lembro que também numa reunião particular que a gente teve sobre tratamento, até que eu queria até perguntar isso também para você, sobre o pós-AVC no caso, tinha uma moça lá representando, eu lembro de perguntar muito para ela se ela era da parte política ou da parte técnica. É muito importante ter pessoas que deem continuidade a esses processos, né? Exatamente. Por isso a portaria lá da trombólise foi um grande ganho, porque independente de governo, continua se implementando centros de AVC e o tratamento pago. E é por isso que a gente está esperando, já que está aprovado o tratamento com trombectomia e mostrou-se custo efetivo, que isso realmente seja publicada a portaria para não ter mais mudança e que o tratamento possa chegar no paciente, né? E os hospitais hoje, você falou que são o quê? 20 que tem essa estrutura para isso? Isso. Eles estão aonde? No Resilient, nós avaliamos vários hospitais do Brasil, 20 tinham condições de já fazer trombectomia. Claro que precisou de toda uma reorganização, reestruturação e treinamento. 12 participaram efetivamente do estudo, mas nós, quando solicitamos a incorporação, listamos os 20 que estavam prontos já naquele momento para iniciar. E a partir daí, da aprovação, outros começaram a se organizar. Então, nós imaginamos que em breve a gente deve ter pelo menos mais 10 espalhados por todo o Brasil. A maioria dos hospitais são na região sul-sudeste, mas a gente tem hospitais na região nordeste também e centro-oeste, né? Grandes e bons hospitais nessas regiões. A região norte é que não tinha nenhum hospital capacitado. Manaus, que é um grande centro, tem hospitais privados que fazem o tratamento adequadamente, mas ainda nenhum público que pudesse. Mas a parceria público-privada pode acontecer, como alguns países da América Latina têm feito. Então, existem centros de AVC para receber o paciente de menor gravidade, ou os pacientes que têm o evento se direcionam para os hospitais públicos e quando eles detectam que esse paciente precisa de trombectomia, é feito na Colômbia isso, transfere para o hospital privado para o tratamento e volta para o hospital público para a recuperação. Então, isso é possível, é factível, a gente espera poder implementar aqui também. Isso é ótimo, porque assim, é uma forma que a gente pode trabalhar em dupla, né? Assim, nem tudo pode ser talvez público, nem tudo privado, e assim,
acelera o processo, acredito eu. Com Agora, certeza. eu queria lhe fazer uma pergunta mais feminina, menos técnica. O mundo da neurologia é muito masculino? É, ainda é, né? Então, nesse mundo também da gestão em saúde também é muito masculino, mas cada vez mais a gente tem visto mulheres engajadas, tanto na neurologia, então nós temos muitas residentes que se formaram mulheres, a minha equipe de pesquisa, que são vários neurologistas vasculares, e vou dizer que 90% são mulheres, então nós temos cada vez mais mulheres atuando e liderando os processos, tanto cientificamente como esse mundo da gestão. Vem crescendo muito. Muito bom. Até, inclusive, temos agora uma ministra, né, da saúde, Exatamente. que não é médica, mas eu acho que ela tem feito fez bastante coisa boa pela acho que era Fiocruz que ela Eu era cruzo, antes, né? exatamente, não, com certeza. E outra coisa que eu queria perguntar, foi em outubro que você assumiu a Organização Mundial que chama World Stroke Association, né? World Stroke Me confundi. Organization, o World Stroke... Organizei. É. Isso, eu Você assumi em 28 de outubro, isso mesmo. E aí, o que você, o que você faz? Você está comandando, o que é essa organização? Dá uma luz para Bom, é gente. uma organização não governamental, a única organização mundial que representa o AVC, é afiliada à Organização Mundial de Saúde, trabalhamos muito com eles. Então, além de capacitar os profissionais e criar subsídios para os diversos países no mundo. Nós temos mais de 90 sociedades, mais de 3 mil participantes, nós representamos praticamente 50 mil pessoas no mundo vinculadas fortemente ao tratamento do AVC. Então, não é só a parte técnica e científica, nós fazemos isso também. Então, nós estamos agora juntando diretrizes mundiais, recém foi publicado, numa tentativa de auxiliar os países a publicar uma diretriz única que possa ser utilizada por todo mundo, adaptando, claro, a realidade local, mas não precisa cada sociedade fazer a sua diretriz, porque a evidência é a mesma para todo mundo. A gente pode ter diferentes níveis de implementação, mas a recomendação é a mesma. Então, a gente está tentando fazer isso. Mas, principalmente, a gente tenta apoiar a implementação, a discussão política, a discussão com os ministérios da saúde, a discussão com o gestor local, a organização de redes. Então, por isso, nós criamos nos últimos anos o Global Stroke Alliance, é uma tentativa de unir os profissionais da saúde, os gestores de saúde, os pesquisadores, hospitais públicos, privados, associação de pacientes e indústria, juntando um brainstorming, tentando definir quais os melhores modelos de implementação e como fazer essa implementação dos programas, tanto de prevenção, atendimento de urgência e reabilitação nos diferentes cenários que a gente tem no mundo. Então, ouvindo experiências de sucesso em diferentes lugares para que a gente possa criar em cada país o seu plano nacional de ação, de implementação, com políticas nacionais publicadas que garantam realmente a continuidade independente do governo. É isso que a gente tem trabalhado fortemente. Eu acho muito importante, quando eu montei a associação, porque eu já tinha montado uma associação de turismo, que eu sou do turismo, e é exatamente por esse motivo, porque governos passam, né? A situação fica, né? Você não pode deixar tudo isso na mão de um governo, de uma pessoa só. A coisa precisa continuar trabalhando, né? As ideias, tudo, todo. Não perdemos um tempo, né? Com tudo Exatamente. isso. Foi por isso que a gente fundou a Rede Brasil AVC, na verdade, na época, por orientação do professor Vladimir Rachinsky, da Associação Canadense de AVC. Ele veio para o Brasil, junto com o professor Werner Hack, da Alemanha, e o Vladimir Rachinsky sugeriu que nós estávamos no Ministério da Saúde em Brasília, reunidos, e ele disse assim, vocês têm que ter uma identidade própria desse grupo que vai trabalhar na implementação e na elaboração desse programa, independente do governo. Vocês podem trabalhar com eles, mas governos passam, políticos mudam o seu modo de pensar e o programa não pode morrer. Foi a melhor sugestão que foi dada da gente reunir
aquelas pessoas que na época era só a Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, né, que agora mudou de nome, Sociedade Brasileira de AVC, trabalhando nas questões científicas, nós resolvemos unir as pessoas que trabalhavam em implementação nos programas em cada um dos diferentes estados do país e juntar essas pessoas para formar a Rede Brasil AVC como um braço executivo de implementação mesmo dos programas, apoiando o Ministério da Saúde, mas independente dele. Ótimo. Não, é até bom entender também, porque a gente também nunca conversou muito sobre isso, mas assim, como pessoa que sofreu AVC, que precisa saber quais os caminhos tomar e como ajudar. Na realidade, a gente precisa ajudar vocês, né? Porque, assim, eu falei isso até para o doutor Otávio outro dia. Eu falei assim, olha só, a gente precisa conversar, porque vocês estão implementando coisas maravilhosas, salvando pessoas, né? Salvando, diminuindo sequelas, mas tem um monte de gente que está ficando sequelado no sofá de casa, com depressão, querendo morrer, né? Então a gente precisa fazer algo por essas pessoas também, né? Então eu queria saber também se você tem alguma novidade de pós-AVC, assim, de novos tratamentos, de reabilitação, o que está sendo falado aí de moderno? Sim, a gente tem que tentar trabalhar muito, porque eu acho que se a gente tiver que escolher o que é pior no Brasil é a reabilitação, né? Então a gente está, assim, melhorou muito o atendimento de urgência com a implementação do centro de AVC, a trombólise endovenosa, nós esperamos em breve a trombectomia. Nós fomos para o lado da prevenção primária, a gente está com um grande projeto na atenção primária de reorganização do cuidado cardiovascular e de prevenção. Nós temos alertas da população para prevenção e rápido para o hospital se tiver sintomas de AVC, mas a reabilitação ficou parada por muitos anos, sem ninguém se envolver. Então, no ano passado, naquele encontro em São Paulo, no Global Stroke Alliance, nós unimos o grupo da reabilitação para discutir isso, e também com o Ministério da Saúde, tentando ver quais são os gargalos, quais são os gaps em reabilitação no Brasil e o que a gente pode concretamente fazer para aumentar o acesso, colocar os centros de reabilitação próximos aos pacientes, com recurso, porque às vezes o paciente não tem dinheiro para chegar no centro de reabilitação, ou ele está com comprometimento, ele não consegue se deslocar até o centro. Então, o que fazer para mudar essa história? Do mesmo jeito que a gente fez com atendimento de urgência. Então, nós reunimos todo mundo, a Jussara Baggio, que é fisioterapeuta, que tem feito um trabalho maravilhoso apoiando nisso, juntou as pessoas com ideias de pessoas internacionais, nacionais e a indústria também apoiando para que a gente construa um plano, e a gente está esperando agora, com a nova gestão do Ministério da Saúde, poder discutir isso com eles para garantir que as pessoas tenham acesso ao centro de reabilitação, melhorar os que existem e criar novos naqueles onde não existem. O trabalho lindo da Júlia Macline Carrion, que tentou mapear o centro de reabilitação e onde é que estavam os pacientes, para a gente poder desenhar um novo plano aí para o futuro, né? Mas que ótimo, bom ouvir isso, porque eu estava nessa reunião falando da dificuldade, eu mesmo, como uma pessoa que tive dificuldade, quando chegava no lugar, estava tão cansada que não conseguia fazer, né? Então, e tudo muito longe, né? Então, se puder pulverizar, ajuda bastante o AVCista, né? Com certeza. E coisas como exoboots, assim, esses exoesqueletos que estão sendo... O que você me diz disso? Olha, eu fiquei muito impressionada. Bom, tu visse a apresentação lá, quando eles me apresentaram, eu fiquei muito impressionada. Então, a gente tem um plano de trazer isso para o Brasil e tem alguns lugares para testar efetivamente do ponto de vista científico. Eles têm alguns trabalhos mostrando que funciona, mas nós gostaríamos realmente de fazer do mesmo jeito que a gente fez com o Resilient, né? Fazer uma avaliação, enxergar isso funcionando do ponto de vista científico. Vamos testar e ver se de verdade o tratamento funciona. Eu acredito que sim. E eu tenho uma grande esperança, pelo que eles nos mostraram, da gente poder devolver a função a pessoas que já não tinham mais esperança, né? Então eu acho que funciona e eu gostaria de mudar isso. É isso, exatamente. Porque eu fiz 6 anos, a gente estava falando aqui de pessoas que já têm 25, 20 anos. Você acha que depois de um bom tempo, mesmo falando em neuroplasticidade, você acha que existe essa possibilidade de uma reabilitação? Eles sugerem que sim. A gente sabe que quanto mais tempo passa, menor a chance. A gente tem alguns exemplos que mudou, com uma boa reabilitação, com tratamento da espasticidade adequado,
mas o problema é que se a gente trata muito tarde a espasticidade, esse enrijecimento da musculatura, às vezes a articulação já não funciona mais. Então, quanto mais precoce, melhor sempre, tanto na reabilitação, quanto no tratamento da espasticidade, quanto nesse tipo de novas alternativas de tratamento. Mas eles nos mostraram que pacientes já com muitos anos de comprometimento, boas respostas. Eu realmente gostaria de ver isso para confirmar. Ah, seria maravilhoso, porque assim, ter os movimentos. A minha vontade é comer um hambúrguer com as suas mãos. É uma coisa tão simples, tão banal, mas assim, eu sinto falta disso. O resto eu até suporto, mas não conseguir comer um hambúrguer com as duas mãos me incomoda um pouco. Sim. Quem sabe no Quem futuro, né? sabe, Cris? A gente vai lutar por isso. E deixa eu lhe perguntar uma outra coisa. Na questão de, assim, a parte que você falando sobre espasticidade, que é o que realmente causa o maior problema. O acesso aos medicamentos, essa coisa, chega na ponta? Como que é isso? Porque Isso, é difícil. isso sim, sabe? O tratamento é disponível, os pacientes podem receber, mas aí o problema é um pouco diferente. Tem que o médico reconhecer a necessidade, saber indicar e saber aplicar, né? Toxina botulínica, por exemplo. Então, a gente está tentando também fazer um movimento de educação dos profissionais e trazer mais pessoas que se interessem por fazer esse tipo de tratamento, porque ainda são poucos, né? E fazer adequadamente, porque também não adianta fazer de qualquer jeito. Então, a gente está tentando, provavelmente, em breve a gente vai ter um curso aqui, mas tem, por exemplo, o HC em São Paulo é outro grande centro que também faz esse tipo e promove cursos. Então, a ideia é a gente realmente ter pulverizado no país treinamento e pessoas que possam se engajar para tratar esses pacientes. Outra coisa, uma coisa também que eu queria, assim, que eu percebo, é que assim, a gente que teve AVC, a gente acaba se interessando muito pelo assunto. E que eu vejo que vocês médicos todos, estão muito envolvidos e querendo tratar a atenção primária para evitar ter o AVC, que é o que eu gostaria que as pessoas também não tivessem AVC. Ninguém precisasse passar pelo que eu passei. Mas não falta uma campanha mais para o público geral, assim, para poder chegar. Porque as pessoas nunca acham que vai acontecer com elas, né? Elas continuam. Como não tem um planejamento sobre isso, para a gente chegar no público final, mostrar. Eu até fiz um videozinho mostrando, até mandei para vocês, né? Ó, todo mundo pode ter com 20, com 30, com 40 anos. Mas você não acha que falta isso desde a escola, ou mídia, para poder as pessoas realmente acreditar que isso pode acontecer com qualquer pessoa? Sim, a gente tem tentado muito nas campanhas do Dia Mundial, que vocês participam também. Temos tentado espaços na televisão, no rádio, para ser ouvidos, né? E é muito difícil mudar a cabeça das pessoas. Então, nesse programa da atenção primária, que é uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde, que é chamado Programa HEARTS, que cada letra significa uma coisa, então é reestruturação do cuidado cardiovascular na atenção primária para identificar precocemente os fatores de risco, então hipertensão, diabetes, dislipidemia, obesidade, sedentarismo, abuso de álcool, etc., fumo, né? Identificar, tratar precocemente, não esperar a volta daqui a 6 meses, não, começar a tratar precocemente com um protocolo bem simples, com drogas disponíveis no sistema público de saúde. O paciente retorna em 30 dias para ver se realmente atingiu alvos, se aderiu ao tratamento, se não aderiu, ajusta a dose, se não atingiu o alvo, ajusta a dose, volta de novo em 30 dias. Então, é realmente tratar de verdade e enxergar aquilo melhorando. Além disso, com orientação de mudança de estilo de vida. Isso não é só o médico, é enfermeiro, fisioterapeuta, o técnico de enfermagem. Então, é equipe multidisciplinar, agentes de saúde. Nós capacitamos, a gente fez um curso, tinha mais de 2.000 agentes de saúde do Brasil interessados em aprender. Eles estão na casa das pessoas. Isso é uma grande oportunidade de ensinar as pessoas sobre isso. Um riscômetro de AVC, que é um aplicativo gratuito que a gente tem usado, a gente fez um vídeo para ensinar as pessoas a baixarem o celular e usar aquilo como uma ferramenta para aprender,
para calcular o seu risco, quem já teve ou quem não teve AVC, e para mudar estilo de vida, a gente pode setar alertas, lembrar de fazer atividade física, lembrar de diminuir o número de cigarros, lembrar de diminuir a quantidade de álcool. Então, são coisas que ajudam as pessoas a mudar estilo de vida. E a gente tem tentado incorporar isso nesse programa da atenção primária, monitorando resultados. O Brasil, nós trouxemos para Porto Alegre já em 2020, o Brasil aderiu ao programa internacional em 2021, em março de 2021, e já tem alguns lugares organizando um início de implementação, como Goiás, por exemplo, e aqui o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, né, principalmente. Mas a ideia é que isso aconteça em todas as unidades de saúde, e não só nas unidades de saúde, também nos pacientes de sistema privado e convênios, lembrar que educação e saúde é fundamental. E a gente queria que isso estivesse na televisão, como tiveram campanhas para vacinação, campanha para dengue. Então, mas existe um preconceito, existe uma dificuldade de falar do assunto? Eu acho que não é esse o problema, Cris. Eu acho que são tantos assuntos, apesar de que, assim, ó, essa é a primeira causa de morte no Brasil. Então, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo, né? No Brasil não é diferente. O que acontece é que muda a primeira e a segunda. O AVC ou o infarto, e os fatores de risco são os mesmos. Então, isso devia estar na mídia. Para ter uma ideia, a gente está fazendo esse projeto na atenção primária para tentar fazer prevenção naqueles de baixo e médio risco, aqueles que ainda não têm a pressão muito alta, mas tem esses fatores de mudança de estilo de vida que poderiam melhorar. A gente está fazendo um estudo. A gente começou a chamar pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo rádio, e a gente tinha alguns pacientes participando. E ontem de manhã, no Bom Dia Rio Grande, a Thaís foi lá falar, uma amiga que trabalha conosco. Às 6h45 ela falou, às 9 horas já tinham 250 pessoas inscritas para participar. Então é uma diferença enorme, a televisão atinge muito mais gente e campanhas na televisão poderiam fazer uma diferença enorme na nossa população. Eu queria muito, em algum momento, a gente se reunir para a gente se organizar em relação a isso, para falar com a indústria também, que eu acho que a indústria pode nos ajudar muito com isso, para a gente fazer uma campanha, assim, entrar em programas, contratar, de repente, uma assessoria de imprensa, sabe? Para a gente poder colocar isso na imprensa como um assunto, porque, assim, a gente vê que as associações de pacientes de câncer conseguiram tanta coisa, hoje tem tantas campanhas para câncer, e para AVC eu não vejo a mesma coisa, sabe? Então, eu penso muito da gente se unir mais e mais ainda para isso ser um assunto mais falado, com menos tabu, né? Tanto é que eu até fiz um post sobre o caso do Arlindo Cruz, que foi polêmico, que ele desfilou, não sei se você viu isso. Eu tentei pegar um gancho, né? Falar, porque assim, ele tá ali, né? Ele tá locked-in, mas ele tá ali, quer dizer, e as pessoas, não quero ver. Mas é a realidade do que a gente tá vivendo. Boa parte das pessoas de AVC que é dramático, como é o caso dele, tá dentro de casa e ele não precisa estar. Exatamente, não, e realmente as pessoas não querem ver, mas elas precisam, né? Elas precisam enxergar e saber que qualquer um de nós pode ter um AVC. Então, primeira coisa é prevenir. Se tiver um AVC, tem tratamento e rápido para um centro de AVC. O aplicativo AVC Brasil tem todos os centros de AVC que fazem o atendimento e o tratamento. Então, as pessoas, nos lugares onde não tem SAMU, podem chamar, né? Nos lugares onde o SAMU está organizado, funciona muito bem. Em alguns lugares, as cidades maiores, é um pouco mais difícil, mas tem ali a lista para a pessoa saber onde se direcionar. E que existe vida pós-AVC. Então, que a gente pode fazer muita coisa, né? A Carolina, que tu comentasse, olha tu aí, fazendo essa entrevista maravilhosa. Então, é isso. Não, a gente tem trabalhado muito na ressocialização das pessoas. A gente tem levado pessoas para o karaokê, para cantar, porque é uma forma de fazer fone e ao mesmo tempo se divertir, de se encontrar para se reconhecer, porque precisa se encontrar para ver que, né, não é uma pessoa, um ET, é uma pessoa só que tem uma paralisia e que a gente ainda tem possibilidade de melhorar isso. Isso dá esperança para as pessoas, né? Isso é o que a gente mais tem feito.
é maravilhoso. E também, Cris, lembrar que depois de ter um AVC, às vezes a pessoa fica com dificuldade num braço, dificuldade numa perna, dificuldade no rosto, mas assim, que a pessoa tem que aceitar, que, claro, fazer tudo para melhorar, mas aceitar a sua nova condição e conseguir ser feliz com isso. Então, socializando, o que que dá prazer, ver um bom filme, estar com a família, estar com os amigos. Então, isso a gente precisa ajudar as pessoas também, né? Elas reconhecerem qual é a sua realidade e ser feliz e construir a sua vida a partir disso e saber que existe vida após a AVC, que a gente consegue se adaptar e viver bem. É isso mesmo. Ah, eu vou cortar porque você realmente tem um tempo, a gente tinha combinado, acho que até ultrapassou o tempo. Mas eu queria agradecer de coração o seu tempo, agradecer de coração todo o trabalho que você tem feito por nós, AVCistas, e por todas as pessoas que não são e que podem vir a ter um AVC. E a gente está juntos nessa jornada. O que eu puder contribuir, me coloco à disposição. Eu queria dizer para você, nesse dia praticamente 8 de março, Dia Internacional da Mulher, que você é uma das mulheres que eu mais admiro. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, é um prazer estar aqui contigo. Adorei a entrevista e parabéns por toda essa tua habilidade, toda essa luta que a gente tem visto e acompanhado há tantos anos. É verdade. Beijo, querida. Beijo. Bom dia 8 para você. Obrigada. Tchau. Para ti também. Tchau.